A paz do Senhor a todos que nos ouvem, né? Que nos assistem aqui através do programa Semeando em Deus, né? O canal do YouTube. Eu estou mostrando aqui, irmãos, toda essa beleza aqui. Estou aqui com o pastor Emílio, já está preparando aí uma mensagem. E a reflexão que eu quero trazer antes aqui do pastor começar a pregar é que, olha só, observa essa imagem, cada detalhe, né? Cada árvore no seu devido lugar ali, trazendo uma perfeição que muita gente quer negar, mas só nos prova a existência de um Deus no céu, né? Que com seu poder fez tudo de forma tão perfeita e maravilhosa. E Ele tem controle sobre todas as coisas, né? Sobre as matas, os pássaros, ó, acabou de passar um passarinho aqui, né? Sobre as águas, o Oceano Pacífico e o Atlântico não se unem por causa de uma palavra que Deus liberou lá em Gênesis, né? Haja divisão de águas e águas. E a mensagem que eu quero trazer, irmãos, é que se existe um Deus que cuida perfeitamente de tudo que existe, quanto mais Ele não fará por você, né? Que é a melhor e a mais bela criação, que é a coroa da sua criação, né? Então, independente do momento que você esteja passando, lembre-se, há um Deus cuidando de tudo lá no céu. Se o pastor quiser dar um complemento aí, né? Irmão, nós estamos num lugar lindo, aqui no Monte da Mariquita, né? Que nós chamamos Monte das Bênçãos, né? Todas as segundas e quartas, nós estamos aqui à noite orando. É um belo lugar, é um belo lugar. E eu e o missionário Monaildo também temos uma viagem ao Maranhão, viu, Monaildo? Vai ser uma grande bênção. Vamos passar de 10 a 15 dias lá fazendo trabalho de evangelismo, pregando, em escola dominical. Vai ser uma grande bênção. Vai ser uma viagem missionária. Irmãos, nós vamos trazer uma palavra aqui agora, que vai também para o nosso canal Semeando em Deus. Nós vamos estudar o Salmo 51, de número 51. Você conhece muito bem, né? Quando o maior rei de Israel, o rei Davi, é o ungido de Deus, aquele homem cheio do Espírito Santo, ele passou por uma queda, por uma falha, mas Deus o restaurou perfeitamente, profundamente, minuciosamente. Então nós vamos estudar aqui, irmão Nailton aqui em dupla, o Salmo 51, trazendo detalhes dessa palavra para você através do Espírito Santo. Presta atenção que Deus vai falar. Salmo 51, Davi está orando. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Quando Davi erra, a primeira coisa que ele pede a Deus, é misericórdia. Por quê? Porque Davi sabia que Deus não é como o homem. Deus é riquíssimo em misericórdia. Assim diz a sua palavra. Então, quando Deus perdoa, Ele perdoa para valer. Perdoa mesmo. E a vontade dele é perdoar. A vontade dele é ajudar. A vontade dele é transformar a vida das pessoas. Davi foi um grande homem de Deus, um grande adorador. Mas ele estava aqui no Salmo 51, passando por um momento de uma queda espiritual, né? Ele passou por um adultério espiritual. Você conhece a história com Batseba. Mas quando ele reconhece o seu erro, ele cai de joelhos na presença do Deus Yahvé, do Deus Criador de todas as coisas. E a primeira coisa que ele pede a Deus, Nailton, eu volto a frisar, é a misericórdia. Irmão Nailton, o que significa a misericórdia de Deus? Pois é, o pastor me fez aí uma pergunta que para mim é um pouco difícil dizer
dizer mais, muito difícil mesmo, porque a misericórdia de Deus ela é infinita a ponto de não haver, né, pastor, uma explicação exata que possa equiparar a real a profundidade que é por exemplo, Deus ele me escolheu já sabendo que eu ia errar daqui a 5 minutos, né? E nós como seres humanos, muitas das vezes, quando alguém erra com a gente já muda com ela, já não quer mais, corta os laços que tem, né? Só que Deus nos escolheu mesmo sabendo muitas das vezes que nós iríamos cair lá na frente, porque a Bíblia diz que ele sabe todas as coisas, né? Ele consegue ver além do que os nossos olhos podem ver, né? E a misericórdia de Deus, cara, se resume em Ele mandar Jesus Cristo a morrer por meros mortais e pecadores como nós, né? Glórias a Deus. Continuando aqui o Salmo de número 51, versículos 2 e 3. Presta atenção. Davi continua falando com Deus em oração. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço, Davi falando, as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando Davi erra, quando ele falha, a sua consciência, o seu subconsciente ficava como um alerta dentro de nós, ficava direto dizendo para ele: você errou, você pecou. E depois que você erra, você falha, você não tem como dormir mais tranquilo como você dormia. Você não tem como andar em tranquilidade anteriormente como você andava. A sua vida não é mais a mesma. Eu estou falando para quem tem realmente compromisso com Deus. É verdade. Porque Davi tinha. Mas quem faz essa obra em nós, Nailton, é o Espírito Santo do Senhor. Então, quando Davi peca, irmão, ele não se afasta totalmente de Deus. Sabe por quê, Nailton? Não é por causa da carne dele, é porque o Espírito Santo não deixa, cara. Aleluia! Deus amava tanto Davi que fez o Espírito Santo tocar no coração, na consciência, na alma dele, para ele se arrepender e trazer Davi de volta à presença do Senhor. Igreja de Cristo, pode até existir prédios, multidões, pode até existir muitos tipos de liturgias, de cultos, mas não existe igreja verdadeira, Nailton, sem a presença do Espírito Santo. É verdade. Meu amado, sem o Espírito Santo é só homem falando. Sem o Espírito Santo é só orgulho humano. Sem o Espírito Santo, o céu de Deus não é colocado dentro do coração das pessoas. Porque grandes homens de Deus, Nailton, que passaram por essa terra, como Zwingli, o cara estava tão apaixonado por Deus e ele orou lá na Escócia: Deus, me dás a Escócia, senão eu morro. Se Deus não desse as almas da Escócia para ele, ele preferia morrer do que viver. Olha o que Paulo faz. Paulo deixa o status, a glória do Sinédrio. Diz a história que Paulo era filho de pai abastardo, rico, e Paulo se torna pobre. Deixa toda a glória humana para fazer a obra de Cristo. É verdade. Para pregar o Evangelho. Eu estou com vontade de chorar. Olha o que fez David Brainerd, deixou o conforto da Nova Inglaterra, deixou a sua noiva para ir para dentro das matas, para pregar aos índios silvícolas da América. A Bíblia diz que com 20 e poucos anos ele morreu com tuberculose, de tanto passar fome e frio dentro das matas para pregar o Evangelho de Cristo. Verdade. Eu quero que você saiba, que você entenda o valor, o poder e a atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, quando ela abre o coração para que ele venha habitar nela. Nail. É verdade, o pastor falou aí uma coisa muito importante, né? Que nos mantém mesmo capengando, né? Na caminhada, mesmo às vezes caindo e levantando, nas idas e vindas da vida, né? Nos altos e baixos da vida, né? Que qualquer um pode, por exemplo, tem dias que você quer morrer, quer um dia
triste, tenebroso, lá na frente Deus te levanta com a sua gloriosa palavra, né? E é tanto verdade aí o que o pastor Emílio acaba de dizer, que na sua oração do Salmo 51, Davi faz um apelo a Deus, né? Dizendo: Senhor, não retires de mim o teu espírito, né? Então a preocupação de Davi nessa hora não era nem os tesouros que ele tinha, a coroa que ele tinha, né? Que ele foi coroado rei, né? Não era o status, a preocupação de Davi. É porque ele sabia que se permanecesse, né, no erro, ele perderia o bem mais precioso que ele ganhou, que não foi a sua coroação como rei, mas foi o enchimento do Espírito Santo ali quando o profeta Samuel consagrou ali naquela reunião em que todos ali estavam menosprezando ele, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Então a preocupação maior de Davi naquele momento era não perder a essência do Espírito Santo, né? Tanto é que ele fez esse apelo a Deus, dizendo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, né? Verdade. Deixa eu te dar uma palavra, você internauta. Estou apontando para você agora. Você sabia que Deus não anda atrás de homens perfeitos, mas Ele não abre mão de homens sinceros. Deus não abre mão de homens sinceros. Perfeito, 100% só Deus. Então Deus não anda atrás de perfeitos, mas Ele não abre mão de homens sinceros. Olha o que é que Davi diz no versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Sabe o que é que eu acho interessante aqui nessa palavra? Quando Davi peca contra Deus, ele diz: ó Senhor, eu pequei contra ti. Ele não fica colocando desculpa, não. Ah, o erro foi de fulano de tal, o erro foi de Beltrano, foi de Cicrano. Não, Davi assume o seu erro. Deus, o errado aqui sou eu, quem pecou foi eu, quem tem que se humilhar sou eu. A obra que tu chamou para uma grande obra foi comigo, e eu estou jogando a tua bênção no mato, por causa de coisa da matéria, de pecado que passa, que acaba com a vida do homem. Então a sinceridade de Davi, irmão, é de uma grandeza. Porque tem gente que erra, falha, aí fica colocando culpa, né? Sair da igreja por causa do pastor, sair da igreja por causa do irmão Nailton, sair da igreja porque fulano de tal não falou comigo. Não, Davi não faz isso não. Ele diz: Senhor, contra ti pequei, somente contra ti pequei. Davi era tão homem, Nailton, que ele, até na hora do erro, ele assume as suas próprias falhas. O homem é homem para Deus de verdade quando ele consegue assumir seus próprios erros diante de Deus. Verdade. Fala que eu estou começando a esquentar. É verdade, não, com certeza. Davi ele errou, mas ele reconheceu realmente seu erro, né? E ele não atribuiu, como o pastor já disse, ele não atribuiu o seu erro a A ou B ou C, né? Ele disse: foi eu, né? O errado sou eu. É comigo que Deus tem que tratar, né? Ele não colocou, ele não citou nem a mulher que foi como que eu posso dizer, o pavio que acendeu, que o impulsionou, né? Através da visão, do olhar, né? Ele não citou aquela mulher, né? Ele não foi covarde igual Adão foi, né? Lá no Éden, que disse: ah, mas foi a mulher que tu me deu, foi por causa dela, né? Adão ali queria jogar. Eu estou sentindo a presença de Deus. Queria jogar a carga toda para Eva, né? Só que Davi não. Davi ele foi homem. Realmente ele foi mais homem do que o Adão lá no Éden, né? Nesse momento aí de erro dele, né? Que maravilha. Deixa eu te falar uma coisa que você não sabia. Talvez até Nailton não sabia. Eu entrei na igreja, entreguei minha vida a Cristo em 1991, há 30 anos atrás. E eu entrava na igreja, irmã Nailton, eu via as irmãs, os irmãos falando línguas estranhas, e eu ficava maravilhado com aquilo. Maravilhado. Sabe o que vinha no meu coração? Eu só quero um dia morrer depois que eu falar essas línguas aí. Eu quero receber esse poder espiritual. E eu fui batizado no Espírito Santo no dia 22 de junho de 1993. Presta atenção.
Eu ia para os congressos de grandes pregadores, via Jesus batizar 50, 100 pessoas no Espírito Santo, eu não era. Voltava para casa abatido, rapaz. Voltava em pedaços. Eu ia para os lugares orar, passava as horas a fios orando, pedindo batismo com o Espírito Santo. Não acontecia. Só depois de 2 anos e 6 meses, me lembro como hoje, numa casa, estava dentro de uma casa, com um presbítero cheio do Espírito Santo. A gente ficou de 10 horas da noite até 2 da manhã, falando só sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. Estou todo arrepiado aqui, ó. Nailton, o homem de Deus, o presbítero, naquele dia, ele foi tomado por Deus. Quando deu 2 horas da manhã, a gente só falando sobre o Espírito Santo, ele disse: Emílio, eu tenho um recado de Deus para te entregar agora. Eu digo o que é: Jesus vai te batizar agora com o Espírito Santo. Quando eu dobrei o joelho no chão, Nailton, eu dobrei o joelho no chão, ele disse: começa a ler o Salmo 51. Fui batizado lendo o Salmo 51. Olha aqui. Que glória. Aleluia! Aí, cara. Comecei, Nailton, foi sobrenatural, foi extraordinário. Quando eu comecei a ler o Salmo 51, eu comecei a chorar. O Espírito Santo me tomou num pranto, em lágrimas. Eu chorei copiosamente e eu senti, Nailton, literalmente, uma pessoa entrar dentro de mim. Glória a Deus. Quando aquela pessoa espiritual entrou dentro de mim, Nailton, eu comecei a falar línguas estranhas. Estou todo arrepiado aqui. Eu falei línguas estranhas, Nailton, de 2 horas da manhã até 6 da manhã. Eu fui batizado no Espírito Santo, irmão, lendo o Salmo 51. Glória a Deus. Diz alguma coisa aí, irmão Nailton, que eu já estou pegando fogo. É forte, irmão. É forte. Glória a Deus. A gente chegou aqui no monte, né, o pastor me chamou aqui mais além, que na realidade a gente ora ali um pouco mais abaixo, né? Mas vamos falar aí algo de Deus aí para o povo. E aí ele me pede para escolher um salmo, né? Ou um salmo não, uma palavra para a gente ler, e eu escolhi o Salmo 51. E aí o homem vem e me conta um testemunho maravilhoso desse aí. Irmãos, Deus é perfeito. Realmente é o que o pastor disse aí. O Espírito Santo é quem move a igreja, né? Jesus disse que não poderia ele vir se o Senhor Jesus não ascendesse ao céu, né? Era necessário que ele retornasse para o Pai, para que ele mandasse outro Consolador, que além de nos consolar nessa terra, também tem um papel principal de nos levar até os ares para encontrar Jesus no dia do arrebatamento, né? Porque o apóstolo Paulo diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que vai nos levantar da sepultura, ou os que estiver vivos, e vamos ser transformados e elevados aos ares, né? Ao encontro de Jesus, né? Então eu fico até me perguntando como tem muitas igrejas que querem subir ao céu, deixando o Espírito Santo de lado, né? Porque a principal é o principal essencial que tem que estar na igreja hoje, né? É Deus dentro de nós. Deus dentro de nós. Antigamente, antes, quando Jesus estava aqui nessa terra, né, como homem, ele era o essencial daquela igreja, né, da igreja primitiva. Mas quando Jesus retorna para o Pai, ele deixa o seu substituto, o Espírito Santo, que ele diz é o outro Consolador, né? Além de Jesus ser um Consolador quando pisou aqui na terra, ele mandou outro que há de nos consolar até a consumação dos séculos, como diz a Bíblia, né? E há de nos levar ao encontro do noivo. Glória a Deus. Já estamos finalizando. A palavra está maravilhosa, irmão. Está maravilhosa. O Espírito Santo está falando aqui, está maravilhoso. Mas estamos daqui a pouco finalizando aqui esse vídeo. No versículo 10, o salmista diz assim, ó, eu estou aqui com coisa interessante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Sabe o que o Espírito Santo está falando conosco, Nailton? Nós temos que andar em novidade de vida. É verdade. A gente não pode andar só vivendo a mesma mesmice de todos os dias. Ir para a igreja e voltar e não sentir nada. É desse jeito. Orar e não acontecer nada. Verdade. Não ouvir a voz de Deus. Não ter prazer nas coisas celestiais. O Espírito está falando conosco e com você nesta tarde. Ele quer que venhamos andar em novidade de vida. Sabe por quê? Porque Deus tem algo
novo todos os dias para nós. É verdade. Jesus ainda cura, meu irmão. Ele ainda batiza no Espírito Santo. Jesus ainda ressuscita mortos. Jesus ainda toma a pessoa e fala com ela em visões. Jesus ainda faz coisas extraordinárias. Está tudo escondido aqui na manga dele, ó, no coração dele. Agora a igreja é que tem que desejar e buscar isso a ele. Porque se a igreja dobrar o joelho, desejar e buscar, ela vai viver o sobrenatural de Deus na terra. Aleluia. Ela vai fazer a diferença, Nailton. Não é pela beleza do prédio, não. Não é porque tem um bocado de carro importado lá na frente da igreja, não. Não é porque tem um bocado de gente que tem anel de doutor no dedo, não. É por causa da presença do Espírito Santo, meu irmão. Ele faz toda a diferença. Ele pega o sujeito que não sabe nem falar direito, mas quando o sujeito abre a boca, a igreja chora na presença de Deus. O céu desaba no coração das pessoas. As pessoas têm um encontro verdadeiro com Cristo. A obra do Espírito Santo é vital. É por isso que nós estamos falando sobre o Espírito Santo na vida de Davi, na vida da igreja, nas nossas vidas e na sua vida. Igreja só é igreja de verdade se ela tiver o Espírito Santo, meu irmão. Tem muita gente enganada com igreja, pensando que igreja é prédio bonito. A gente não tem nada contra prédio bonito, não. Mas prédio bonito não expulsa demônio. Anel de formatura não cura ninguém. Nós precisamos do Espírito Santo, irmão. É Ele que nos dá, é Ele que nos deixa apaixonados por Cristo. É Ele que nos dá força, que nos dá forças para fazer a obra de Deus. É Ele que coloca o céu dentro de nós, Nailton, e diz para nós todos os dias, quando a gente abre os olhos: ei, Jesus pode voltar hoje. O arrebatamento da igreja pode acontecer hoje. Pode acontecer agora. Já. É Ele, o Espírito Santo, quem faz esse renovo espiritual todos os dias dentro de nós. Por isso eu te aconselho, seja cheio do Espírito Santo. Leia mais a Bíblia, ore mais, jejue mais, congregue mais. Deseje mais a presença de Deus na sua vida, porque ela é de suma importância para nós. Vamos fechar esse vídeo agora. Aí Davi diz assim, ó, no versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso aqui é a parte mais forte que eu acho. Como o Nailton já falou, Davi não ora assim, ó. Davi não ora desse jeito, não. Senhor, não tira minha riqueza, não. Não tira meus súditos, não. Não tira meu status, meu trono, a fama que eu tenho em Israel. Não tome essas coisas de mim, não. Davi não estava nem aí com essas coisas, meu irmão. Não estava nem aí. Olha o que é que ele diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. A preocupação dele era essa, hein? Era não perder a presença, a morada do Espírito Santo dentro dele. Vamos arrematar essa palavra? Olha onde nós vamos arrematar essa palavra. Sabe por que ele não podia perder a presença do Espírito Santo? Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Davi não podia perder a presença do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo é que nos dá a alegria da salvação. Só o Espírito Santo, Nail, pode nos corrigir na presença de Deus. Alamassuri me canta alabaxé. Só o Espírito Santo, irmão, É verdade. pode fazer a gente reconhecer nossos erros, irmão. Só o Espírito Santo faz a gente perdoar quem nos fere, meu irmão. Verdade. Só o Espírito Santo faz a gente sentir a presença de Deus aonde quer que a gente esteja. Eu estou sentindo a presença dele aqui e agora. Aleluia. O Espírito Santo é maravilhoso. Fala, irmão. É verdade, irmãos. O Espírito Santo é Deus, né, nas nossas vidas. Aleluias.
Eu me lembro quando eu me converti, né? Os jovens da minha idade, eles ansiavam, não era por casa bonita, promessa de casamento, prosperidade financeira, não. Todo mundo ali era ansioso por ter a presença do Espírito Santo, buscar batismo com o Espírito Santo, buscar dons espirituais, evangelizar. exatamente, fazer a obra do Senhor. Hoje mudaram o foco da vontade do Espírito Santo para pregar prosperidade. Hoje em dia você vê jovens materialistas dentro da igreja que só adoram a Deus se Deus abrir uma porta numa multinacional, só adoram a Deus se Deus dá a casa dos sonhos, o carro do ano. Culpa principalmente desses líderes religiosos que mudaram o foco da pregação central, que é uma pregação cristocêntrica, né? Que Jesus nos ensinou a negar nossas vontades, a abrir mão dos prazeres, dos tesouros terrenos, pela glória que há de se revelar em nós naquele grande dia, né? O Evangelho de Cristo é pobre na matéria, mas é riquíssimo no Espírito. Continue. Mentirosos, dizendo que os discípulos morreram podres e ricos, financeiramente, materialmente falando, sendo que eles, como o pastor já citou, o exemplo de Paulo, abriram mão das suas fortunas, aqueles que eram ricos, né? Mateus era bem assalariado ali, era cobrador de impostos, né? Recebia bem para fazer isso, mas ele abriu mão do seu ótimo emprego, da sua vida financeira boa, para sofrer perseguições ao lado de Cristo, né? Glórias a Deus. E é por isso que o Espírito Santo, como diz lá em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Mas infelizmente muitas igrejas tamparam os ouvidos para o que o Espírito Santo tem falado nesses últimos dias, né? As coisas acontecendo, pastor, e muitos pastores ainda pregando vida financeira aqui na terra, sendo que Jesus já está às portas, né? Como se houvesse tempo ainda de você sair correndo atrás de matéria. Jesus está voltando, irmão. Nós temos que se preocupar com a nossa salvação, porque é em segundos, né? É em piscar de olhos, né? Tá para acontecer. Por um detalhe você pode perder a salvação.